Esse programa de hoje é uma homenagem ao nosso colega oftalmologista, Dr. Ciro, que recentemente faleceu. Então, ele que fez esse programa conosco, a nossa saudade e também aqui a nossa homenagem a este grande amigo, a esse grande colega médico que nos deixou neste momento. Vamos assistir o programa. O tempo passa, a vida muda, mas as pessoas especiais que adormecem na morte jamais serão esquecidas. Você foi um bom aluno, um bom amigo de todos os momentos, e eu quero homenagear a nossa amizade por lembrar tudo que vivemos juntos. Mesmo sentindo sua ausência, Ciro, você estará sempre presente no meu coração, como uma estrela que nunca deixa de brilhar no céu. Espero que esteja descansando em paz, amigo, e que na eternidade ou em outra vida nos voltemos a encontrar. Muita saudade, Ciro, de sua pessoa. Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa. É um assunto interessante porque todo mundo conversa, fala muito. É uma das cirurgias dos olhos mais conhecidas, que é justamente a cirurgia refrativa. E ela é um procedimento considerado simples, que dispensa a necessidade de internação, pois é feita através de um equipamento chamado Exme Laser, que utiliza uma luz ultravioleta para remodelar suavemente a superfície da córnea e modifica sua curvatura para corrigir os erros refrativos, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Hoje contamos com várias técnicas para realizar a cirurgia refrativa. O PRK, que é a ceratectomia fotorrefrativa. No PRK é feito uma raspagem para remover o epitélio da córnea, que é a camada mais externa do tecido corneano, para após ser feita uma aplicação do laser. Terminando o procedimento, uma lente de contato terapêutica é colocada diante da superfície corneana para promover a cicatrização e o alívio dos desconfortos nos primeiros dias do pós-operatório. Depois vem a outra modalidade, que é o LASIK, que é o Laser Assisted In Situ Ceratomia Laser. No LASIK, cria-se primeiramente um flap na camada mais externa da córnea, que é o epitélio, para após ser aplicado o laser na sua camada mais interna. Terminada a aplicação, o flap é reposicionado. Existe também o intralaser, que é o método intralaser, é muito similar ao LASIK, porém não utiliza lâmina para a criação do flap corneano, sendo assim ainda mais seguro e menos invasivo. Tem o presbilac, ou presbilasic, que é definida como uma perda da amplitude de acomodação que aos 40 anos acontece. Quer dizer, a pessoa aos 40 anos começa a não ver bem de perto e ocasiona então uma dificuldade visual para perto. A correção da presbiopia normalmente se faz com uso de óculos unifocais, bifocais ou multifocais, ou lentes de contato. Embora satisfatório do ponto de vista oftalmológico, mas o uso de auxílios ópticos é percebido como algo indesejável para a maioria dos pacientes, especialmente para os hemétropes, aqueles que ao longo da vida nunca precisaram de uma correção óptica e estão desabituados ao tal uso. Então, atualmente, já existem programas que permitem o Exme Laser obter mudanças nessa curvatura da córnea, criando aberrações asféricas e que resultam em mudanças na profundidade do foco, e com isso ocorre uma redução
ou em alguns casos até a eliminação dos sintomas da presbiopia. O recurso tem resultados bons, desde que o caso seja bem selecionado. O oftalmologista tem que ter esse cuidado, pois de acordo com as características, alguns casos não são aptos a receber esse tipo de correção. Cirurgia refrativa customizada é outro nome interessante que nós vamos falar hoje aqui. O laser customizado é uma nova técnica desenvolvida para cirurgias refrativas, criada a partir do sistema de comprimento de onda, ou wavefront. Permite um tratamento mais preciso e personalizado para cada olho, diferente, então, ele da cirurgia refrativa convencional, que lapida a córnea e customiza, varre pequenas imperfeições de uma superfície chamada de aberrações. Essas pequenas imperfeições podem explicar por que algumas pessoas continuam sem distinguir bem objetos à noite e veem algumas manchas assimétricas, mesmo depois da cirurgia refrativa, e acham que necessitam de óculos novamente. Portanto, essa tecnologia de última geração supera a convencional em diminuir as queixas noturnas em ambientes de baixa luminosidade. A superioridade desta tecnologia é melhor observada nos casos de astigmatismos e correções de olhos já operados, que ainda mantêm um desconforto visual, mas é indicada tanto para quem ainda não se submeteu a nenhuma intervenção, quanto para os que já operaram e não estão satisfeitos, para criar um programa que irá orientar a cirurgia refrativa customizada. Aí é necessário fazer um exame chamado aberrometria, que calcula as imperfeições e as irregularidades da córnea, tornando a cirurgia refrativa personalizada na avaliação pré-operatória. Um exame oftalmológico completo é feito, determinando as condições oculares para avaliação e a indicação cirúrgica. A técnica só pode ser realizada sempre visando o melhor resultado para o paciente. Nós conversamos essas coisas porque ficou muito comum se dizer: eu vou fazer uma cirurgia refrativa, então eu já fiz uma cirurgia refrativa, eu deixei de usar óculos. Então aqui hoje nós trouxemos o Dr. Ciro Bezerra, nosso colega médico, que ele é, além de oftalmologista, ele é cirurgião oftalmológico, com especialidades em catarata e cirurgia refrativa. Ele que é diretor técnico do Hospital da Visão e é membro do CBO e membro da Sociedade Americana de Refrativa. Portanto, doutor Ciro, boa noite. Boa noite. Queria que você nos trouxesse aqui algumas coisas já dessa nova técnica que a gente fala. A cirurgia refrativa já tem algum tempo, mas cada dia que passa começa a trazer mais novidades, complicações, sim, para quem não conhece. Então, ablações personalizadas são termos que às vezes os próprios oftalmologistas ainda desconhecem quando não são cirurgiões da refrativa. Então, gostaria que você desse detalhes assim para a gente sobre para que é feito isso, cada vez aperfeiçoando mais essa cirurgia que faz com que as pessoas digam somente: deixei de usar óculos. Bom, na verdade, existe uma banalização do ato cirúrgico oftalmológico devido ao incremento a cada dia mais de melhores equipamentos, melhores técnicas e que tenham menos complicações pós-operatórias. Porém, nós jamais podemos dizer que a cirurgia começa quando você fala a verdade ao paciente. Não existe riscos. Todo procedimento médico existe seu risco. Hoje existe bastante o casamento da cirurgia refrativa com a cirurgia de catarata. E aquelas pessoas que ainda não têm catarata, existem várias formas de diminuir a dependência do uso de óculos através, seja do excimer laser,
seja da associação de femtosecond laser com excimer laser, a associação de outras técnicas, tais como lentes de contato intracorneanas, lentes que nós chamamos das ICLs, lentes de contato intracameral, fásicas, e a associação de todas essas técnicas que traz uma ampla gama de resultados e uma ampla abertura a pessoas que antes não poderiam ser realizadas, submetidas a diminuírem a dependência do uso de óculos, fazerem o tratamento cirúrgico. O que, na verdade, existe é que cada ser humano tem um tipo de córnea diferente. A nossa córnea é uma membrana que fica anterior ao nosso olho e que é um dos órgãos simplesmente mais irrigados, mais inervados, do corpo humano. E daí, pela a própria baixa da irrigação, o cuidado, o esmero do oftalmologista naquele órgão, para que possa triar melhor aquele paciente e ver se realmente o que o paciente deseja é o que a medicina de hoje pode oferecer. Então, os pacientes que têm algum defeito corneano, eles podem ser beneficiados das cirurgias personalizadas. Ou seja, o laser vai ser utilizado conforme a córnea daquele indivíduo, não conforme a minha córnea ou a córnea de outro paciente quaisquer. Então, para isso existem as cirurgias personalizadas, tanto por frente de ondas, que são as wave light, e existem as cirurgias personalizadas por ângulo capa, que nós chamamos de capa guide, que é o termo utilizado entre nós. Existem as cirurgias com ablações que mantêm a asfericidade da córnea do paciente, mesmo depois da cirurgia, ou seja, mantendo o conforto visual melhor à noite, E existem também as cirurgias que são guiadas através de topógrafos ou tomógrafos de córneas, quando essas córneas são irregulares ou quando tem astigmatismos elevados e que o risco de ficar uma metropia residual maior, nós podemos contar com esse dispositivo e melhorar a qualidade de tratamento. Porém, é muito importante falar que o oftalmologista deve examinar o seu paciente e ver qual a melhor técnica e dizer quais as vantagens e as desvantagens de cada técnica. Porque todas as técnicas, nós não fazemos cirurgias como as que Deus fez. Nós não podemos deixar o ser humano igual ao que ele nasceu. Não existe isso. Então, é falar o correto, examinar e pedir. Atualmente eu imprimo a minha hipótese diagnóstica e o tratamento e peço até para o paciente, olha, leia isso aqui, que eu acho que a democratização da educação, a democratização da informação é algo muito bom para tudo, inclusive para nós médicos. Então, com este intuito que eu também estou aqui, para que a gente possa informar mais e que os pacientes mesmo cheguem a consultar a internet,
vejam sites que são sites mais recomendados, como do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Academia Americana de Catarata e Refrativa, Academia Europeia de Catarata e Refrativa, ou seja, vejam sites que realmente tenham um conteúdo sério e que possa lhe dar um resultado, um conhecimento de que você possa conversar com o seu médico quase de igual para igual e perguntar por que isso, por que não isso, e assim deixando com que o colega médico fique mais tranquilo em realizar o procedimento cirúrgico. Ô, Jonathan, mostra aí uma figura aí que a gente mostrou para... Bom, então nós estamos mostrando aí para vocês um aparelho que é um aparelho técnico, é um computador, em que se usa, e o doutor Ciro depois vai dizer alguns detalhes sobre eles, sobre esses equipamentos, mas que nós estamos falando aqui, porque sempre a gente fala de um pouquinho de história da medicina e do caso aqui da oftalmologia. Primeiro, o cirurgião usava um bisturi para as cirurgias, inclusive cirurgia refrativa, que começou justamente se fazendo raios numa córnea para aplaná-las. Eu alcancei muito esse tipo de cirurgia e que, se diga de verdade, o cirurgião tinha que ser muito mais cirurgião, porque numa córnea que tem no centro, o centro da córnea tem 500 micras, ou seja, meio milímetro, 1 milímetro na periferia, feito com um bisturi, fazer cortes radiais e não perfurar essa córnea, quer dizer, começou assim. Hoje em dia nós temos essa técnica maravilhosa, computadorizada, com esses equipamentos que nós mostramos o retrato aí, e é através desses equipamentos que não são baratos, é que nós conseguimos fazer esses milagres, né? Porque nós estamos falando aqui de pessoas que têm miopias que eu digo não é 0,50 nem 0,75. Tem pessoas que têm 9, 10, 11 de miopia. São pessoas que, ao tirar o óculos, não conseguem ver nada. Hipermetropias desagradáveis com aqueles óculos fundos de garrafa. Enfim, astigmatismo e, aos 40, aquela necessidade básica de você ver de perto, que você conhece logo a idade, porque o paciente começa a afastar para poder conseguir ler, que a gente chama síndrome do braço curto. Então, doutor Ciro, esse equipamento que não custa pouca coisa, você que tem um hospital sabe como é, através deles é que o médico consegue também fazer essas cirurgias. Na verdade, o senhor tocou em uma parte da história da cirurgia e que eu valorizo bastante. Alguns colegas como Fyodorov, como Charles Kellman, quer dizer, que começaram como Barraquer e outros mais, né, como o próprio Ferrara, Dr. Emir Soares, aqui brasileiro, que hoje todo o mundo utiliza esses materiais, né? Então, de doutora Margaret MacDonald, que foi a primeira a fazer um PRK em um ser humano. Então, assim, são pessoas que eram visionárias, né? Então, hoje, mesmo que não precise de tanta manuseio do médico em relação à cirurgia, porém a indicação e a especificidade em manter o olho em uma determinada posição ou a lente em determinada posição ainda requer muito cuidado do cirurgião, tá certo? O laser de argônio, o fluoreto de argônio, que é o Excimer Laser, ele é de uma fluência em que consegue fazer com que o indivíduo que tenha uma miopia de leve a moderada, de moderada a grave, dependendo também da espessura corneana, em diminuir a dependência desses pacientes ao uso de óculos. Pacientes que não veem bem de perto, já devido à síndrome do braço curto, que é a presbiopia, o nome correto. Também essas máquinas, esses
se dispõe de softwares que fazem com que os pacientes, mesmo que transitoriamente, e que seja dito isso à população, faça com que ele volte a ter aquela visão de perto com a qualidade melhor, mesmo que haja um pouco de perda de qualidade de imagem para longe, não é? Os pacientes que têm hipermetropia são geralmente aqueles pacientes que são mais difíceis até da gente manusear, porque a recidiva é maior e existe uma celeuma. Tirar a hipermetropia total, tirar a hipermetropia somente a hipermetropia acomodativa. Bom, se você vai operar, é melhor falar com o paciente e tentar tirar a hipermetropia total. Essa é a minha opinião. Há associações de técnicas, quando pessoas que estão fora de padrões para os determinados lasers, também é muito utilizado hoje, como, por exemplo, você pode muito bem, um paciente que tem um astigmatismo alto e uma hipermetropia, ou seja, um astigmatismo misto e hipermetropia, você pode utilizar-se desse laser, tanto personalizado como capa guiado, como o implante de lentes intracorneanas ou intracamerais com o grau do paciente, isso dependendo também de algumas nuances técnicas e que sejam tóricas, diminuindo o máximo o astigmatismo e completar o tratamento com o Exme Laser. Muito bem. Essas técnicas todas são citadas porque realmente tudo isso é necessário o médico ter conhecimento e conversar com o paciente, que acha que é uma coisa assim bem, como falamos há pouco, bem banalizada e na realidade não é. Então, hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia são coisas que hoje o Exme Laser consegue fazer com que o paciente muitas vezes deixe de usar completamente o óculos de acordo com a condição do paciente, da córnea que ele tem e da situação dele. Enfim, nesse segundo bloco, que nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, no segundo bloco nós vamos falar também de uma coisa muito conhecida, que são as cirurgias de catarata, que hoje também elas têm já aprimorado cada vez mais, são cirurgias perfeitas que fazem com que o paciente fique vendo normal quando ele não tem outras patologias associadas. Porque vocês escutam muito por aí pessoas reclamando que fez uma cirurgia de catarata e não está vendo bem. É muito difícil ele fazer uma cirurgia de catarata e não ficar vendo normal, a não ser que ele tenha antes algum problema no olho, que não seja só a catarata e que não aparecia, porque a catarata às vezes não dá nem condição de você examinar direito a retina, nervo óptico, mácula e outros aparelhos. Portanto, daqui a pouco voltaremos no segundo bloco falando sobre novas técnicas da cirurgia de catarata, que é um implante de lentes intraocular. Voltaremos dentro de um minuto. O mundo da construção, a arquitetura e todos os ramos ligados a este setor são destaques presentes no programa Construção e Companhia, que deixa você, telespectador, sempre bem informado. As nossas dicas de construção, novas tecnologias implantadas neste processo, além de entrevistas com técnicos, arquitetos e empreendedores do setor, são apenas alguns atrativos de tudo aquilo que temos preparado semanalmente e com muito carinho para você. Seja qual for seu interesse na hora de construir, reformar ou decorar seus ambientes, tenha a certeza que temos algo de bom para lhe oferecer. Construção e Companhia, todos os sábados às 10 horas, com reprise aos domingos às 12h30, aqui na sua TV União.
A marca da sua empresa é o seu maior patrimônio. A marca assina seus produtos e serviços, conta sua história, identifica e atesta a qualidade. Por isso, há 25 anos, prestamos serviços na área da propriedade comercial e industrial. Protegemos sua marca de falsificações e imitações. Com uma experiente equipe técnica, asseguramos a propriedade intelectual da sua marca com serenidade, honestidade e profissionalismo. Acumulamos mais de 3.000 marcas registradas de empresas e produtos de todo o Nordeste. Natal Marcas e Patentes, desde 1992. A Clinopé, localizada na Avenida Romualdo Galvão, há 11 anos vem desenvolvendo a saúde dos pés, além de prestar os serviços de depilação a laser e em cera, sobrancelha fio a fio, massagem corporal, limpeza de pele, manicure, podologia e tantos outros serviços que irão fazer um diferencial em sua vida. Venha e faça-nos uma visita. Clinopé, seu bem-estar é o nosso desafio. Telefone 3234-1703. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Saúde é Tudo, hoje focalizando cirurgia ocular, principalmente a refrativa, e a cirurgia que nós utilizamos com implante intraocular, no caso de catarata. E estamos aqui com o professor Ciro Bezerra, que é cirurgião, que trabalha intensamente e é um especialista que se aprimora cada vez mais em melhorar esse tipo de cirurgia, trazendo todas essas técnicas que vocês viram no bloco anterior. Tudo isso são estudos, conhecimentos, queima de pestanas para poder chegar lá. Que é como nós falamos há pouco. Hoje em dia, o médico aperta muito o botão, usa muito o computador. Mas se ele não souber o que vai fazer, não vai dar certo. Então depende muito do exame que o médico faz anterior. O aparelho, ele executa o que o médico acha que deve fazer. Se ele achar errado, a cirurgia sai errada. Portanto, é muito importante se valorizar o trabalho do médico. E eu então gostaria, Ciro, que você me falasse um pouco dessas novidades. Nós sabemos que a cirurgia da catarata, que é com implante de lentes intraocular, que mais uma vez tem a história que eu pude percorrer. Começamos a abrir a córnea 180 graus, levantar a córnea, botar um crio extrator ou uma pinça e tirar aquele cristalino, que isso era uma odisseia. Nem todo mundo hoje em dia faria isso. E nós fazíamos essa cirurgia de catarata e as pessoas tinham só uma desvantagem. Precisaria usar um óculos de grau 12, 13, mas eles mesmo assim eram felizes, porque voltavam a ver. Hoje em dia nós estamos numa situação em que um paciente em alguns minutos, claro, com todo esse estudo anterior, com um médico que sabe fazer, que estudou, que fez curso, mas a cirurgia ele sai sem curativo e já vendo relativamente bem. Então essa cirurgia de implante tem evoluído muito. Começamos usando um tipo de lente, hoje já tem outro, hoje a cirurgia já tem 4 milímetros ou até menos de abertura, a lente já entra dobrada. Então, para a gente não entrar em tantos detalhes, eu queria que você me falasse das lentes. Como é que estão essas lentes hoje em dia? Pois não, professor. Na verdade, eu gostaria de enaltecer os colegas que iniciaram a fazer, o próprio Ridley, que começou a ver por que um estilhaço de polimetilmetacrilato dentro do olho não levava a tanta inflamação na Segunda Grande Guerra Mundial, e daí começou a ter coragem de implantar essas lentes que hoje nós temos vários tipos e com várias características. Bom, a cirurgia atualmente de catarata é algo muito seguro, feito sob anestesia tópica, colírio anestésico, porém sempre com o auxílio de um banco de médicos, inclusive o anestesiologista, né, tem que estar presente. As máquinas hoje nos dão uma segurança muito boa, porém tem que saber usá-las, né? Então nós temos o laser sólido, que é o femtosecond laser, que
se presta muito bem para incisões corneanas, para tunelizações, para incisões em cápsula anterior do cristalino, ou seja, da catarata, mas sempre estamos necessitando do velho e bom facoemulsificador criado por Charles Kellman há tanto tempo e que vem sendo atualizado diuturnamente, né? Com relação às lentes, nós começamos a colocar as lentes de PMMA, ou polimetil metacrilato, onde uma lente geralmente tinha 13 milímetros de alça a alça, abria-se a córnea 11 milímetros ou mais. Depois foi se diminuindo o tamanho da incisão, porque sabia-se que gerava-se menos astigmatismo, a recuperação visual era melhor e menos trabalho para o paciente e menos ociosidade também para a sociedade, não é isso? Então, atualmente, o que nós fazemos são lentes em que são implantadas em uma incisão de 1,8 a 2,2 milímetros. Tá certo? Então, faz-se a facoemulsificação, tira-se a catarata e implanta-se a determinada lente. As lentes, elas evoluem como quase que evolui o noticiário de um jornal. Tá certo? Então, hoje nós temos sendo testadas as lentes ajustáveis pela luz. Então, nós iremos implantar lentes em que, se o paciente ficou com meio grau de miopia ou hipermetropia, com um determinado tempo, o médico coloca ele sentadinho lá em um laser e dispara na periferia da lente, chamada LAO, lente ajustável por laser ou por luz, e deixa o paciente novamente vendo, ou seja, emétrope. O que se usa mais agora são as lentes trifocais, ou seja, são as lentes que dão multifocalidade ao ser humano. Ou seja, faz com que você, com ambos os olhos, tenha uma qualidade visual para longe, visão intermediária e para perto, para aqueles pacientes que utilizam de smartphone, de notebook, de computadores, mas também precisam estar vendo bem de longe, tá certo? Então, assim, precisa existir um feeling, uma conversa muito boa entre o médico e o paciente e saber o estilo de vida do ser humano que ele leva para que você possa indicar tal prótese e tal cirurgia, tá certo? Então, de fato, em que hoje nós podemos dizer que a cirurgia de catarata, ela afiliou-se à cirurgia refrativa. Porém, nunca e jamais o médico deverá dizer que o paciente irá ficar o resto de sua vida sem ser necessário usar um óculos com tratamento antirreflexo para dirigir à noite, porque algumas dessas lentes, ou se não todas, dão algumas dismorfopsias noturnas, ou seja, dificuldade de visualizar luzes vermelhas, principalmente os brake light de carro e assim por diante. Né? Então precisa dessa conversa franca com o paciente para que você possa definir qual a melhor prótese e a prótese que venha a ser inserida no olho do paciente de acordo com o que o paciente objetiva. Vocês vejam o seguinte: primeiro, em toda a medicina, numa cidade como Natal, você tinha uma patologia, uma doença qualquer, você tinha que ir no mínimo até Recife. E em oftalmologia,
Ainda hoje se fala muito em Belo Horizonte, era o centro, quase muito mais desenvolvido que nós tínhamos. Então, não é brincadeira você estar cego ou cegando e ter que se deslocar para Belo Horizonte. Então, nós tivemos aqui a sorte e a felicidade de professor Hilton Rocha e lá do Recife, professor Silvio Paz Barreto, foram os nossos professores. Digo nossos, meu, doutor Monte, e que doutor Anchieta e doutor Teixeira nos proporcionou essa condição da gente poder começar a fazer medicina na cidade, tratar na cidade, curar na cidade. E tivemos a alegria dos alunos nossos, dos professores atuais, dos médicos oftalmologistas atuais, estão em dias com a evolução do mundo. Então, qualquer pessoa que precisar de qualquer coisa oftalmológica não precisa ir a canto nenhum. Aqui nós temos os melhores cirurgiões, os melhores equipamentos. Quem já utilizou sabe disso. E isso é muito bom, você não precisar sair de casa, viajar, ficar num hotel, etc., para fazer uma coisa que cirurgia sempre nos deixa inquietos. Não é? Então, nós estamos passando rapidamente por esses assuntos e nós vamos falar logo em seguida sobre uma outra coisa, que não é tão conhecida não, é falada, mas não é conhecida, e que são coisas que às vezes passa batido por ser uma certa novidade ainda, pela maneira como ela se apresenta, que é o ceratocone. Então, eu gostaria de passar um tape, no final agora desse segundo bloco, para, com esse término do segundo, nós falaremos mais sobre ceratocone no terceiro e último bloco. Vamos rodar, Jonathan. Em todo o mundo, milhares de pessoas vão ao oftalmologista todos os dias, mas o que muitos não sabem ou desconhecem até o momento da consulta é que a causa do embaçamento visual que sentem pode ser o ceratocone. Esta patologia ocular pode afetar severamente nossa forma de perceber o mundo, incluindo tarefas simples como dirigir, assistir TV ou ler um livro. Inicia-se geralmente na adolescência e pode evoluir rapidamente, ou, em outros casos, levar anos para se desenvolver. Algumas das primeiras pistas de que algo pode estar errado pode ser a mudança rápida e frequente da prescrição dos óculos, diminuição na acuidade visual, necessidade de apertar os olhos para enxergar, reclamações de sombras ou imagens fantasmas fazem parte das queixas visuais dos portadores de ceratocone. Exames de rotina são extremamente importantes para que o médico oftalmologista detecte possíveis mudanças no estado refrativo e na qualidade visual. Nós estamos mostrando isso porque banalizar outra coisa, que é o exame oftalmológico, que é feito em ótica muitas vezes. Então nós médicos temos condição de, num exame simples, para mudança de óculos, descobrir que o paciente tem, por exemplo, isso que nós estamos mostrando aí, um ceratocone. Portanto, no terceiro bloco agora, nós vamos conversar com o Dr. Ciro, ele vai nos mostrar algumas coisas importantes nesse diagnóstico oftalmológico. Voltaremos dentro de um minuto. A marca da sua empresa é o seu maior patrimônio. A marca assina seus produtos e serviços, conta sua história, identifica e atesta a qualidade. Por isso, há 25 anos, prestamos serviços na área da propriedade comercial e industrial. Protegemos sua marca de falsificações e imitações. Com uma experiente equipe técnica, asseguramos a propriedade intelectual da sua marca com serenidade, honestidade e profissionalismo. Acumulamos mais de 3.000 marcas registradas de empresas e produtos de todo o Nordeste. Natal Marcas e Patentes, desde 1992. Os principais fatos da capital e do estado são prioridade dentro do RN Urgente. Programa voltado ao jornalismo policial e cidadão, que dá voz às reivindicações da verdade. Nosso compromisso é manter você bem informado, com notícias sérias, de credibilidade e imparcialidade. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado no RN Urgente, às 11h30, com reprise às 22h30, aqui na sua TV União. A Clinopé, localizada na Avenida Romualdo Galvão,
há 11 anos vem desenvolvendo a saúde dos pés, além de prestar os serviços de depilação a laser e em cera, sobrancelha fio a fio, massagem corporal, limpeza de pele, manicure, podologia e tantos outros serviços que irão fazer um diferencial em sua vida. Venha e faça-nos uma visita. Clinopé, seu bem-estar é o nosso desafio. Telefone 3234-1703. Estamos voltando com o terceiro e último bloco de oftalmologia. Nós falamos sobre cirurgias, de uma maneira geral, refrativas e tratamentos especiais como o do ceratocone. E hoje estamos com o Dr. Ciro, aqui está conosco aqui, nos trazendo essas informações, essas novidades, já que ele está sempre presente nos congressos e traz para nós toda essa novidade que nós temos sobre tudo isso. Gostaria de rodar um tape mostrando mais detalhes do ceratocone, que é uma coisa importante que vocês entendam o que se passa no olho de uma pessoa que tem ceratocone. Link, que tem como objetivo estabilizar biomecanicamente a córnea e evitar sua progressão, tem sido utilizado com grande sucesso atualmente. Graças ao surgimento dos anéis intraestromais, tornou-se possível reabilitar visualmente os pacientes com ceratocone, graças ao remodelamento corneano que ele produz. E finalmente, se todas as outras opções anteriores falharem, o transplante penetrante ou lamelar de córnea é recomendado. Em 1994, foi introduzida para tratamento do ceratocone por Joseph Collin e Paulo Ferrara o implante de segmentos de anel intracorneano. Inicialmente em 1996, a cirurgia do anel intraestromal era realizada com bisturi de diamante. Pela incisão, um tunelizador circular era introduzido na intimidade da córnea e movimentado manualmente, com posterior colocação dos segmentos de anel intraestromais. No entanto, complicações como perfuração corneana e extrusão do anel tornaram esta técnica menos reprodutível. Já no início de 2008, com o advento do femtosecond laser, houve um verdadeiro avanço no tratamento das ectasias em todo o mundo, e o implante passou a ser realizado de forma mais precisa, rápida e com menores riscos de complicações. Imediatamente após o acoplamento do aparelho sobre o olho, são realizados inúmeros disparos de laser, fazendo que haja a confecção de uma cavidade no meio do estroma corneal. À medida que o laser avança, um túnel é formado pela liberação de bolhas de gás carbônico em uma espessura e profundidade pré-estabelecidas para que possa ser introduzido cuidadosamente o anel intraestromal. Com o implante do anel em seu exato local, espera-se um aplanamento na área em que o ceratocone estava presente, com uma remodelação da córnea e regularização da sua asfericidade. Foi então a partir do laser de femtosecond que impulsionou a precisão e exatidão da cirurgia para o ceratocone, pois proporcionou a capacidade de criar cortes personalizados, obtendo resultados mais precisos e confiáveis, com tudo isso minimizando os riscos. Tem essa história, tem essa evolução, e eu gostaria que você dissesse atualmente como a gente está lidando com esse ceratocone que é diagnosticado pelo clínico no consultório. É importante que o médico clínico ele se lembre desse detalhe, que às vezes a queixa do paciente é coceira nos olhos e que a gente às vezes pensa somente que é uma conjuntivite. Existe quase que um aforismo de que não existe ceratocone sem atopia, ou seja, sem alergia ocular. Então o ato de coçar ou dormir sobre o braço, ou o uso inadequado de lentes de contato, podem levar ao atrito com o epitélio corneano, e aí começa a fazer com que os ceratócitos entrem em apoptose, morram, e essa córnea vai ficando mais fina e, com o passar do tempo, gerando um tipo de astigmatismo que nós chamamos irregular.
E esse astigmatismo vai gerar no paciente uma visão dupla, uma visão de estrela explodindo, uma visão deformada da sua vida, e que muitas vezes o paciente chega para nós médicos dizendo: ó, doutor, eu vejo ruim, agora com uma certa posiçãozinha no olho eu vejo tudo. Então é preciso que nós, oftalmologistas e médicos, saibamos que pacientes atópicos, pacientes com algumas síndromes, como a síndrome a trissomia do 13, tá certo? Eles são mais capazes de ter esse tipo de patologia. E essa patologia ocorre exatamente na época em que o ser humano está se decidindo o que é que ele vai ser no futuro. Então, isso empanca a vida do paciente, e por isso aqui se estuda tanto sobre ceratocone e ouro. Atualmente nós sabemos que utilizamos o anel interlamelar corneano, seja ele implantado manualmente ou melhor pelo femtosecond laser, associado ou não ao crosslinking de córnea ou reticulação corneana, fazendo com que essa córnea ela aumente o grau de dureza e evite até 85% desses pacientes irem para um transplante de córnea. E a associação do crosslinking de córnea, que nada mais é radiação ultravioleta no comprimento de onda de 365 a 375, em cima sobre a córnea, embebida com a riboflavina, que é a vitamina B2. E, de acordo com o protocolo de Dresden, durante 30 minutos. Então, esta técnica, que é o crosslink, veio a somar ainda mais, juntamente com o anel interlamelar corneano, desenvolvido por 2 brasileiros, que merecem ser aplaudidos, em melhorar e tirar, às vezes, até alguns pacientes dos bancos de olhos que iriam ser submetidos a transplante corneano. Mas, Ciro, e essa cirurgia que você falou aí, o crosslink, nessa condição de 30 minutos, com aquela irradiação do laser com a vitamina B2, quantas sessões o paciente precisa? Bom, geralmente, pelo protocolo de Dresden, uma única sessão é necessária, tá certo? Lógico que todo tipo de técnica há tentativas de melhorar o tempo para diminuir o tempo cirúrgico, o tempo de incômodo para o paciente de manter o olho aberto. Então hoje já existe os fast crosslinking, que pode ser de 15 minutos, de 10, de 5. Existe o X-linking, em que o paciente abre um flap da córnea e embebe aquela córnea de riboflavina, o leite estromal, e se faz a radiação, que é o crosslink de córnea, durante 90 a 180 segundos. Porém, o protocolo que tem mais estudo, mais trabalhos científicos e que realmente aumenta ali as ligações covalentes polares entre as moléculas de colágeno tipo 4, fazendo com que a córnea torne-se mais rígida, ainda é o protocolo de Dresden de 30 minutos. E outra coisa, Ciro, você sabe que o nosso programa é assistido também por estudantes de medicina. E existe, às vezes, a dúvida de qual seria, então, se o oftalmologista clínico comum, não é cirurgião, é clínico, ele suspeita de um ceratocone por N motivos. Quais seriam os exames que são importantes para que ele chegue a esse diagnóstico? Professor, tudo começa com a conversa com o paciente, né?
Tudo começa com a anamnese, né? O paciente que está progredindo rapidamente, com baixa visual, impairment, o borramento visual, principalmente entre 4 e 7 da noite, em que a pupila não sabe se fecha ou abre, porque se olhar para o leste ela abre, se olhar para o oeste ela fecha. Então, o paciente que coça cronicamente os olhos, tem rinite, e no exame, simples exames, a retinoscopia, a lâmpada, você já dá um diagnóstico em muitos pacientes, e que é feito assim, de rotina na prática médica. Hoje em dia se usa muito o refratômetro, que é um aparelho também computadorizado. Isso. Mas quando eu comecei a oftalmologia, que eu ainda uso no meu consultório isso, você usa o esquiascópio, então aquela faixazinha luminosa quando bate na córnea, se suspeita muito mais de um ceratocone do que com o computador, porque a faixa não acompanha o movimento, não é verdade? É exatamente isso que eu sempre dou, aplaudo a medicina mais também antiga, né? Os colegas que iniciaram, porque dava-se um diagnóstico, e hoje para o colega médico, oftalmologista atual, ele dá um diagnóstico com esquiascópio. O sinal da tesoura. Né? Um sinal da tesoura é algo que é clássico, tá certo? E com a utilização do autorrefrator, que agiliza bastante, mas o que dá alguma certa dúvida com relação ao médico de que realmente existe alguma coisa errada ali, é de que o astigmatismo, ele vem lá, 2 de astigmatismo, por exemplo, mas vem no eixo 180, aí vem 170, ou seja, ele não vem numa margem, uma média próxima do eixo astigmático. Então, é uma forma também de você, quando não estiver utilizando o esquiascópio, o retinoscópio, você também pensar nisto aí. Porém, hoje nós temos um arsenal de equipamentos que vai desde o topógrafo, da reflexão dos discos de plástico, até os tomógrafos de córnea, e que deixam a gente com maior conforto até de dar um diagnóstico com muito mais precisão de início de doença, e com isso um tratamento mais rápido e, logicamente, uma recuperação visual quase que total do indivíduo, sem transplante de córnea. É isso. Então, vocês vejam que a palavra do especialista, né, doutor Ciro está aqui conosco mostrando como é importante você fazer um exame oftalmológico. Às vezes, numa mudança de óculos, você tem um diagnóstico desse, e sendo precoce, você faz tratamentos mais simples, consegue resultados muito melhores, e faz com que você não desista de um método ou de uma meta que você tenha na vida. Porque, como ele falou, é exatamente no período que a pessoa está se decidindo na vida o que vai querer fazer, de uma hora para outra, ele tem uma visão muito falha, que ele começa a dizer, bom, eu não vou fazer isso por causa disso. Por exemplo, se ele quiser ser um piloto. Então, é importante a gente ter um diagnóstico precoce disso, e que não se obtenha um diagnóstico desse fazendo exame em ótica. Eu sempre fico dizendo que eu não sou contra nada, mas o exame médico oftalmologista tem que ser feito pelo especialista em olho, em oftalmo. O técnico em óculos é para ele fazer óculos. Mas nós estamos numa fase atualmente que todo mundo faz tudo no mundo. E as coisas começam a se complicar. Chega um caso no consultório que podiam ser resolvidos mais simplesmente, e ele já chega mais complicado pela demora de chegar até a gente. Exatamente, professor. Então, que se nota muito são as consultas em óticas, né? Em estabelecimentos que não tem nem médico, e que o paciente troca o óculos a cada 3 meses.
e se acha que é normal. Isso é absolutamente anormal. Né? A refração, o exame do grau de óculos é um exame que é subjetivo e objetivo. Objetivo quando a gente passa o esquiascópio ou o autorrefrator. Mas é muito mais subjetivo quando nós perguntamos lá, naquela letrinha é melhor de ver com esta lente ou com esta? Com essa ou com essa? Então, tem que se dar o devido valor a isto aí. E se o médico notar que há uma variação de ametropia muito rápido, ele tem que partir para alguns outros exames e tentar dar um diagnóstico de presteza, de clareza, para que se tome os devidos cuidados e tenha-se um melhor resultado visual e, logicamente, melhor para a sociedade, melhor para todos nós, para o médico, a família, para o sistema previdenciário, né? Para tudo. Tudo é melhor. Inclusive, nós hoje aqui trouxemos um assunto que tem muita técnica. O pessoal às vezes gosta da coisa simples, mas tem certos detalhes que tem que se falar mais tecnicamente. E trouxe justamente o Dr. Ciro, porque ele tem essa técnica. E então, às vezes fica um pouco mais complexo, mas é isso aí, o que está acontecendo é uma evolução muito rápida de conhecimentos, de tecnologia, e que está sendo muito bom. A oftalmologia foi presenteada pela ciência como uma das especialidades médicas em que a cirurgia é definitiva. Você faz uma cirurgia de catarata, volta a ver como você quando era jovem e fica o resto da vida sem precisar mexer. Então, uma cirurgia refrativa tira-lhe um óculos que você passou a vida inteira com ela. Portanto, hoje foi a finalidade da gente trazer aqui, dizendo que isso é uma realidade e que acontece aqui na nossa cidade. E que nós temos especialistas para fazer tudo isso. Terminou o tempo, Ciro, mas eu gostaria que você desse um conselho, dissesse alguma coisa como especialista e cirurgião que você para que todos possam absorver melhor. Não é um conselho, mas o que eu aprendi com o senhor e outros professores e com o meu próprio pai é que consulta médica de 5 minutos, isso não existe, tá certo? E entrar num ambiente que não tem um médico, olhar para um computador e sair e ir embora, esse aqui também não se concebe. O olho é simplesmente a janela da alma. Então, assim, nós precisamos ter mais cuidado, precisa se ter mais contato com o paciente, olhar nos olhos do paciente, tentar ver o que é que ele está sentindo, sentir na pele o que é que o paciente está realmente querendo para que a gente possa ajudá-lo. E, do contrário, evitar que complicações possam trazer dificuldades ao ser humano, né? Que é um ser humano igual a nós, a todos nós. Então, é preciso, o que eu acho é que a banalização e a rotatividade de consultas médicas tão rápidas, acho que isso culminou com o misdiagnóstico, que é o erro ou a falta de um diagnóstico adequado, porque se passou muito rápido pelo paciente devido aos pagamentos aviltantes. Porém, nós somos médicos, né? Então temos aquela vontade de fazer o que é melhor. Daí as indústrias venderem equipamentos tão caros a nós, porque nós temos um superego de querer fazer sempre o melhor. Muito bem, muito obrigado, doutor Ciro, por estar aqui conosco nesse momento em que, depois de um dia pesado de trabalho, você reservou essa hora para vir aqui conversar conosco. Muito obrigado mesmo e obrigado vocês que estão em casa e tiraram a televisão de uma determinada
local para assistir o nosso programa aqui. Muito obrigado a vocês todos e até o próximo programa. Meu amigo, ainda não acredito que você se foi, que já não voltaremos a encontrar-nos. Parece tudo uma fixação, uma história que alguém contou para mim, mas que nunca aconteceu. Descanse em paz, meu amigo Ciro, que lá de cima você consiga me ver e sentir a saudade que bate forte no meu coração.